Olá, pessoal. Essa semana a gente optou por uma aula gravada, e a gente vai dar continuidade à teoria dos polinômios. Então, hoje a gente vai tratar da divisibilidade de polinômios, MDC e MMC. Repara que essas noções, essas definições, elas são muito familiares quando a gente pensa nos números inteiros, né? Então a gente pensa assim, divisibilidade. 9 é divisível por 4? Não. 9 é divisível por 3? Sim, porque 3 vezes 3 é 9. 12 é divisível por 3? Sim, porque existe o 4 e 3 vezes 4 é 12. Então, essa noção de divisibilidade ela é muito presente quando a gente pensa no conjunto dos números inteiros. Igualmente presente é a noção de MDC, máximo divisor comum, e MMC, mínimo múltiplo comum. E a gente vai transpor essas definições para o conjunto dos polinômios. Tá? Então, eu preparei o material, eu vou projetar e vou usá-lo como referência e depois vou deixar disponível junto com a gravação dessa aula e a atividade da semana. Então, estou compartilhando a tela aqui. Vamos ver se vai. Bom, foi. Então, bom, o material que eu preparei é um material, olha, de 7 páginas e trata desses 3 assuntos que eu falei. Então, a primeira ideia é a divisibilidade entre polinômios. Então, é aquela ideia, né? Quando a gente quer pensar se 12 é divisível por 3 ou se 3 divide 12, é só a gente pensar se existe um outro número inteiro que, multiplicado por 3, vai dar 12. No caso, é o 4. Então, aqui a ideia é exatamente a mesma, tá? E como isso é uma definição, e eu não estou propondo ainda nenhum algoritmo que precise garantir aquela divisibilidade, aquela divisão bonitinha com aquele conjuntinho, eu não preciso exigir que o meu conjunto A seja um corpo por enquanto. Então, por enquanto, eu vou considerar A um anel comutativo com unidade e um polinômio P de x definido no conjunto A de x, tá? Que é o conjunto dos polinômios com coeficientes no anel A. A gente vai dizer que um outro polinômio g divide P de x, ou seja, ele é um divisor de P de x, se existir um outro polinômio Q, de modo que o P maior ele é o produto do seu divisor com o Q de x. Tá claro? Então, o g de x ele vai ser um divisor de P de x se existir um outro polinômio Q satisfazendo isso. Uma outra forma da gente dizer é falar que o polinômio P de x é um múltiplo do polinômio g de x. Então, é a mesma ideia para o conjunto dos inteiros, tá? Se 3 é um divisor de 12, significa que 12 é um múltiplo de 3. Nesse caso, a gente vai usar a notação g de x divide, que é essa barra aqui, P de x. Tranquilo? Então, bom, nessa primeira seção a gente tem essa definição e 2 proposições. A primeira, na verdade, são as propriedades da divisibilidade. Então, repare, eu ainda vou considerar A um anel comutativo com unidade e vou considerar 3 polinômios nesse conjunto A de x, P, G e H. E aí a gente tem 3 propriedadezinhas que, na verdade, vão gerar outras também, mas essas 3 básicas, a partir delas, a gente verifica outras que não precisa nem demonstrar. Então, a primeira é que se H de x divide o polinômio P e também divide o polinômio G, então eu posso afirmar que essa função H divide a soma dos 2 polinômios. Tá? Não é verdade que se H divide a soma dos polinômios, ela vai ter que dividir cada um deles. Isso não é verdade. Basta a gente ver que se você pega o polinômio P de x e o simétrico dele, quando você soma, você tem um polinômio nulo. Então, e o polinômio nulo ele é divisível por qualquer polinômio. Então,
O H, certamente, qualquer que seja ele, vai dividir essa soma que eu estou colocando, que é o polinômio nulo, e não necessariamente vai dividir cada um dos termos, o P de x e o simétrico dele. Então, essas setinhas, elas são nesse sentido e elas devem ser respeitadas, tá? Então, se H divide um polinômio P e também o polinômio G, então ela divide a soma dos dois. A gente já vai demonstrar. A segunda é que se H divide um polinômio P de x ou polinômio P de x, eu não preciso de nenhuma condição sobre G para garantir que o H vai dividir o produto dos dois. Então, para eu garantir que o polinômio H divida o produto de dois polinômios, basta que ele divida um dos dois. Então, se ele divide o P de x, ele vai dividir o produto, qualquer que seja o g de x, independentemente do H dividir o g de x ou não. E aí, daí, a gente já consegue tirar o seguinte, olha só, que se H divide o P de x, ele com certeza vai dividir o simétrico, o menos P de x. Basta eu considerar G o polinômio constante menos 1. Então, assim, o H de x, se ele divide P de x, ele divide o simétrico. E aí, se a gente partir do pressuposto de que a subtração em um anel ela é a soma com o simétrico, repara, se H divide P e divide G, concordam que se ele divide G, ele divide o simétrico de G? Bom, então se ele divide P e divide o simétrico de G, ele divide a soma do P com o simétrico de G. Ou seja, ele divide a subtração de P por G. Então, eu não coloquei aqui, mas é uma consequência imediata dessas duas propriedades, que o H, se o H divide dois polinômios, ele não divide apenas a soma, mas ele divide também a subtração. Tá ok? Bom, e a terceira propriedade é a transitividade, que é a seguinte: se H divide um polinômio G, ou polinômio G, e G divide o polinômio P, então essa propriedade da divisibilidade ela é transitiva. Então, se o H divide o G e o G divide P, no final das contas, o H, primeiro lá, vai dividir o P. Tá ok? E a demonstração desses resultados ela é bem simples, ela usa apenas a definição. Então, vamos lá. A primeira. Bom, eu tenho que o H divide P por hipótese. Então, existe um Q1, tal que... bom, se H divide P, significa que P é múltiplo de H. Então, P é um produto de H com um Q1. A mesma coisa vale para o G. Se o H divide G, G é um múltiplo de H. Então, G é H vezes um Q2. Né? E lembrando que eu quero mostrar que H divide P mais G. Então, eu quero mostrar que P mais G é múltiplo de H. Então, eu vou pegar o que eu obtenho aqui da hipótese e vou somar P com G. Quando eu somo, repara que o H aparece nas duas parcelas, eu posso colocar em evidência e aí vai ficar Q1 mais Q2. E aí eu observo claramente que P mais G é múltiplo de H, uma vez que o H de x ele é o produto de Q1 por Q2. Ou seja, o H ele divide P mais G. Tá claro? Bom, eu sei que isso é gravado, mas é costume meu perguntar se está claro. Eu sei que eu não vou ter resposta nenhuma, né? Vamos lá para a segunda, então. Ó, a minha hipótese é que o H divide P de x. Então, o P de x é um múltiplo de H. Ou seja, o P de x ele é o produto do H de x com algum Q de x que eu sei que existe a partir dessa hipótese. Bom, e aí eu quero mostrar, então, que o H divide P vezes G. Então, eu quero mostrar que P vezes G é um múltiplo de H. Como eu tenho P aqui, eu vou fazer aparecer o P vezes G multiplicando G dos dois lados. Quando eu multiplico G dos dois lados, eu fico com P vezes G igual a HQ vezes G. E aí eu observo que P vezes G é, de fato, um múltiplo de H.
porque vai ser H vezes isso aqui. Logo, o H divide P vezes G. Agora, a última, transitividade. Bom, pelas hipóteses, eu tenho que H divide G e G divide P. Se H divide G, então G é múltiplo de H e, portanto, ele é da forma H vezes Q1. Por outro lado, como G divide P, P é um múltiplo de G, então ele é da forma G vezes Q2, ou seja, P é igual a G vezes Q2. E eu quero mostrar, lembrando, que H divide P. Então, eu quero mostrar que esse P aqui é múltiplo de H. Então, na verdade, eu vou usar a união dessas duas coisas aqui. Então, eu tenho, olha, que P ele é G vezes Q2. Mas G é H vezes Q1. Então, se eu coloco esse H vezes Q1 aqui no lugar de G, eu obtenho que P é H vezes Q1 vezes Q2. E aí eu observo que, de fato, o P ele é múltiplo de H, porque ele é o produto do H com essas duas coisas aqui. E aí eu concluo, então, que o H realmente divide o P de X. E aí eu tenho as três propriedades básicas da divisibilidade. Bom, a segunda proposição, aí eu já preciso trabalhar com a hipótese de que o A é um corpo e não mais um anel com unidade, comutativo com unidade. E aí vocês vão ver por que eu preciso que o A seja um corpo. E, na verdade, eu vou usar aquele algoritmo da divisão que a gente viu na aula anterior. Então, se A é um corpo e P de x é um polinômio em A e ainda A de x, né? E ainda Azinho é uma constante nesse conjunto A, então a gente tem a seguinte relação. O polinômio x menos A, ele vai dividir P de x se e só se P de A for igual a zero, ou seja, se só se A for uma raiz desse polinômio. A gente ainda vai definir raiz e tudo, mas assim, a gente já conhece, né? Que raiz é aquele valor do domínio que anula o polinômio. Então, isso é muito importante. Esse resultado é importantíssimo. X menos A vai dividir P de X se só se P de A for igual a zero. Isso significa que quando A é uma raiz do polinômio, eu consigo escrever esse polinômio P de X como sendo X menos A vezes alguma outra coisa. Sempre consigo, porque olha, se A é raiz, então x menos A divide P, ou seja, P é múltiplo de x menos A. Bom, então eu vou começar demonstrando o sentido normal aqui, né, da esquerda para a direita. Então eu vou supor que x menos A divide P de x e vou mostrar que P de A é igual a zero. Bom, então se x menos A divide P de x, significa que P de x é um múltiplo de x menos A. Então é x menos A vezes Q de x. E aí, para verificar que A é a raiz, eu apenas substituo por A. Ele vai ficar P de A igual a menos A vezes Q de A. Bom, A menos A é zero. Quando eu multiplicar por Q de A, qualquer que seja ele, isso aqui vai dar zero. Então, repara que aqui, para essa ida aqui, eu não precisei que A fosse um corpo. Mas para a volta eu preciso, tá? Porque eu uso o algoritmo da divisão. Lembrem-se que na proposição, teorema referente ao algoritmo da divisão, a nossa hipótese é que A era um corpo. Então, exatamente, se A é um corpo, a gente tem no algoritmo da divisão que existe Q de x pertencente a A de x. Eu não botei aqui o R, mas isso aqui é verdade. Tal que P de x é igual a x menos A vezes Q de x mais R. Esse R é o resto. Por que eu estou afirmando que ele é constante? Porque eu estou fazendo a divisão por um polinômio de grau 1. E a gente tem lá no algoritmo da divisão que esse resto ele é uma constante. Tem um grau menor, no máximo, do que o divisor. Então, se isso aqui tem grau 1, o resto vai ter no máximo grau 0, ou seja, ele tem que ser constante. Dessa forma,
Lembra que agora eu estou provando a volta. Então, a minha hipótese agora é que o P de A é zero. Eu ainda não usei essa hipótese, mas eu vou usar agora. Ó, zero é P de A por hipótese. E P de A, quando eu substituo aqui, vai ficar A menos A vezes Q de A mais R. Se a gente observar, esse termo se anula e sobra só o R. Ou seja, com a hipótese de que P de A é igual a zero, eu mostro que o resto aqui ele é zero. E se o resto é zero, então essa igualdade que eu tenho aqui pelo algoritmo da divisão, ela vira P de x igual a x menos A vezes Q de x, que é a condição para que x menos A seja um divisor de P de x. Então, de fato, a gente prova que x menos A divide P de x. Tranquilo? Então, assim, essa é a última proposição dessa parte de divisibilidade. Claro que podem aparecer outras propriedadezinhas, mas nada que não saia dessas. Essas são as mais importantes. Bom, então a segunda parte trata do MDC entre dois polinômios. E aí tem um textinho aqui que diz, né? Desde a educação básica a gente trabalha com essa definição de máximo divisor comum quando a gente pensa no conjunto dos números inteiros. E essa definição, assim como ela é feita para o conjunto dos números inteiros, ela pode ser estendida ao anel de polinômios. E aí qual é a definição? Ó, se você tem um anel comutativo com unidade, a gente vai dizer que Q de x pertencente a A de x é um MDC entre dois polinômios P e G se esse Q satisfizer duas propriedades. A primeira é que ele é um divisor comum. Então, o Q tem que dividir o P e dividir o G. Então, ele é um divisor comum, ou seja, ele tem que dividir o P e tem que dividir o G. Agora vem a história dele ser o máximo divisor comum. E aí, como é que a gente trabalha com esse máximo? É o seguinte: qualquer outro divisor comum de P e G tem que ser também um divisor do Q. É isso que garante que ele é o máximo. Além dele ser um divisor comum, qualquer outro que a gente tenha divisor comum tem que ser um divisor desse Q também. Ou seja, todo divisor comum que eu chamei de R é também divisor de Q. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Bom, se R divide P e divide G, ou seja, se ele é um divisor de P e um divisor de G, então R é um divisor de Q. Tá claro? Então, essa é a definição. E se vocês olharem, é a definição também para o caso dos números inteiros de máximo divisor comum. Bom, aí a gente tem uma proposição que, na verdade, vai nos fornecer ou vai nos garantir aquele algoritmozinho do jogo da velha que a gente já conhece na escola, ele aqui vai valer também. E aí a gente vai garantir por essa proposição, tá? Por uma questão de facilitar um pouco a demonstração, a notação da demonstração, a gente limitou em uma quantidade de contas, mas no final a gente tem uma observação de que a gente é só observar que esse mesmo resultado vale se a gente tiver uma quantidade N indefinida de contas. Então, vamos lá. Aí, ó, para essa proposição, eu não sei porque eu botei F, podia ter posto A aqui, eu preciso novamente que seja um corpo, porque eu vou usar o algoritmo da divisão aqui. Então, para esse algoritmo do MDC, que vai ser uma consequência dessa proposição, funcionar, o nosso conjunto dos coeficientes tem que ser um corpo, tá? Então, vamos lá. Então, seja F, ou podia ser A, um corpo. E P e G de X, dois polinômios pertencentes a F, tais que o grau de P é maior ou igual ao grau de G, e ambos maiores ou iguais a 1. Ou seja, não vou trabalhar com dois polinômios constantes, tá? Nenhum deles. E aí vamos supor que existam outros polinômios, Q1, Q2, Q3 e Q4, e R1, R2 e R3,
sendo R1, R2 e R3 não nulos, satisfazendo isso. Ó, P de x vai ser igual a G de x vezes Q1 mais R1. Repara que isso é a fórmula do algoritmo da divisão quando eu faço a divisão de P por G. Repara que essa fórmula aqui é também do algoritmo da divisão quando eu faço a divisão de G por R1. Repara que essa daqui é a fórmula do algoritmo da divisão quando eu faço a divisão de R1 por R2. E repara que essa aqui é a fórmula de uma divisão exata quando eu faço a divisão de R2 por R3. Ou seja, o resto é zero, quando você tem essa divisibilidade aqui. Então, repara que essa condição aqui da proposição, ela diz o seguinte: se você divide P por G de x, aí depois você pega o G de x e divide pelo resto da divisão anterior, depois você pega esse R1 e divide pelo resto da divisão anterior, até que você não tenha nenhum resto, esse último resto aqui, antes de dar zero, ele é um MDC entre P e G. Então é isso que diz a proposição. E o que eu falei antes é que eu parei aqui no R3, mas isso aqui poderia ter um R4, aí aqui R4, R5, R6, quantos eu precisasse, tá? E não ia mudar, a demonstração não muda, vocês vão observar isso. O que a gente precisa mostrar, então, para garantir que R3 é um MDC? Lembra da definição de MDC? Eu preciso mostrar que o R3 ele é um divisor de P e de G, e depois eu tenho que mostrar que qualquer outro divisor comum de P e G é também um divisor de R3. E aí, ó, é isso que está aqui. Então, primeiro vamos ver isso aqui, que R3 divide P e divide G. E aí eu vou olhar aqui, vai estar escrito lá, mas aqui fica mais fácil de explicar. Bom, por essa última equação aqui, o R3 ele é um divisor de R2. Tá claro? R3 divide R2. Aí eu subo. Bom, mas o R3 é claro que divide ele próprio, né? Porque R3 é R3 vezes 1. Então o R3 divide ele próprio. O R3 divide o R2, então ele vai dividir essa parcela aqui também. Ou seja, o R3 ele divide essa parcela e divide essa, porque como eu observei que ele divide o R2, ele divide esse produto. Se ele divide essa parcela e divide essa, ele divide essa soma. E aí eu concluo que o R3 divide R1. Bom, então vamos lá. Subindo mais uma vez, eu já tinha visto que o R3 dividia R2. Pela equação anterior, ele divide R1 também. Então, ele divide essa parcela e divide essa parcela. Logo, eu garanto que R3 divide G de x. Então, já garanti a primeira divisão, que R3 divide G de x. Aí eu subo mais uma vez. Bom, eu já garanti que o R3 dividia o R1. Na equação anterior, eu garanti que ele divide o G de x. Então, ele divide essa parcela e ele divide essa parcela também. Então, ele divide essa soma e, portanto, ele divide o P de x. Ou seja, o R3, ele divide P de x e G de x. E a gente pode observar que, assim, eu subi em 4 equações. Mas esse procedimento, ele é indefinido. Se eu tivesse 10 equações, eu ia ter que ficar subindo 10 equações. Mas, no final das contas, eu ia conseguir provar a mesma coisa. Por isso que eu limitei aqui em R3, até para poder ficar mais simples. Então, ó, o que está escrito aqui, da equação 4, embora não tenha numeração aqui, é a quarta equação, tá? Então, ele vai voltando. E, no final, ele conclui exatamente o que eu falei. Bom, agora eu tenho que mostrar que se D é um divisor de P e de G, então ele divide R3. E aí o procedimento é exatamente o contrário. Olha só. Se o D divide P e G, repare, eu divido P e divido G. Então eu divido essa parcela e divido essa parcela. Se eu jogo essa para o lado de lá,
eu tenho que ele divide, se ele divide as duas parcelas, ele divide a subtração. E aí, ou seja, ele vai dividir o R1. Se eu isolo o R1, ele vai ser P menos isso aqui. Mas olha, por hipótese, o meu D, ele divide P e divide G, porque a minha hipótese é que D divide as duas coisas. É um divisor comum. Então, ele divide R1. Bom, aí olha, se ele divide G e ele divide R1, ele vai dividir a subtração de G por esse pedaço. Ou seja, ele divide R2 também. Bom, se ele divide R1 e ele divide R2, ele vai dividir essa subtração aqui. E aí eu concluo que ele divide também o R3. Conclusão, se D é um divisor comum, ou seja, ele divide P e divide G, eu garanto que ele divide o R3. E aí eu concluí, então, que o R3 é o máximo divisor comum. Então tá aqui. Primeiro a gente sobe nas equações e para a segunda parte a gente desce. Bom, e a observação que tem aqui é aquilo que eu já venho falando. Essa proposição ela pode ser generalizada se a gente tiver quantos forem os restos até que a gente chegue ao resto zero, que é essa última equação aqui. E aí, se a gente olhar bem, então, esse conjunto de equações, essa proposição, ela nos fornece um algoritmo para descobrir o MDC, que é o seguinte: a gente vai fazendo as divisões, sempre pegando o resto da equação anterior, até que a gente tenha o resto zero. E o MDC é o último resto que não vai dar zero. Então, como é que fica o algoritmo? A gente monta o joguinho da velha, e aí aqui está a explicação, tá? Toda direitinho, mas eu vou falando aqui. Então, a gente bota na linha do meio os polinômios que vão ser operados entre si. Então, a primeira operação é P dividido por G. O quociente vai dar Q1 e o resto deu R1. Repara que essa primeira linha aqui, ela não vai interessar muito. É importante ela ter para a gente não errar, mas para o resultado ela não importa muito, porque são os resultados da divisão. E o que interessa para a gente são os restos. Então, ó, P dividido por G vai dar Q1 com o resto R1. Aí lembra, a segunda equação é dividindo G por R1. Então, eu vou pegar o R1 e vou colocar aqui. Faço essa divisão, encontro Q2 com o resto R2. Aí agora, então, esse cara vai virar o divisor. Então, eu coloco ele aqui. Vou fazer R1 dividido por R2, vou achar um Q3 com o resto R3. Procedendo dessa forma, eu vou chegar no seguinte: na última operação, que vai ser o Rn-2 dividido por Rn-1, eu vou achar o quociente Qn com o resto zero. E aí eu posso parar. E aí, quem é o MDC? É o último resto que não deu zero. Ou seja, é esse Rn-1. Então é isso que está explicado aqui embaixo, tá, gente? E aí, bom, tem um exemplinho. Claro que eu não vou me apegar muito aos detalhes das contas, mas eu vou construindo. Eu quero saber o MDC entre esse cara e esse aqui. Então eu vou fazer a primeira divisão entre eles. Esse A aqui vai ser o resultado da divisão e esse B vai ser o resto. Então tá aqui a conta. Esse aqui é o resultado, vai ficar aqui em cima. Esse aqui é o resto, vai ficar aqui embaixo. Então tá aqui. Aí agora eu vou pegar esse resto, vou colocar aqui e vou fazer essa divisão. Aqui vai ser o resultado da divisão e aqui vai ser o resto. Aí tá aqui a divisão, feita direitinho. Repara que eu já consegui o resto zero. Então isso aqui vai ficar ali em cima e o resto zero. Bom, consegui o resto zero, então quem é o MDC? É o último resto que não deu zero. Menos 9x menos 9. E aí eu tenho uma outra proposição para finalizar essa parte de MDC, que é extremamente importante, que é o seguinte: na verdade, se você tem um MDC,
Qualquer múltiplo dele por uma constante, ou seja, se eu multiplicar isso aqui por uma constante qualquer, também é um MDC. Então, o MDC não é um polinômio único. No caso dos polinômios, qualquer múltiplo por uma constante é um MDC. Então, se eu multiplico isso aqui, por exemplo, por menos 1 nono, isso aqui vai dar x e aqui vai dar 1. Então, x mais 1 também é um MDC, nesse caso. Se eu multiplico isso aqui por menos 2, 18x mais 18 também é um MDC. Tá? Então, a proposição diz o seguinte: sejam P e G, aí eu já coloquei em R, tá? Que eu sei que é um corpo, tudo bonitinho, é o mais genérico. Se Q de X é um MDC entre eles, então K vezes Q de X também vai ser, claro, desde que o K não seja zero, porque zero, se eu multiplicar um polinômio por zero, ele vai se anular, e zero não é divisor de nada. Tá? Então, assim, o zero tem que estar fora nesse caso. Mas é isso. Então, se Q de X é um MDC entre P e G, então K vezes Q também vai ser. E aí, antes da demonstração, já tem a observação. Quando a gente volta para o exemplo anterior, depois que eu provar que essa propriedade é verdade, eu observo que Q1 igual a x mais 1 menos x menos 1 também são MD6, quer dizer, qualquer múltiplo por constante desse cara aqui. Então vamos provar, né? A gente quer provar, então a nossa hipótese é que o Q é um MDC. Então eu já sei que o Q satisfaz aquelas duas condições da definição de MDC e quero provar que K vezes Q também vai ser um MDC. Ou seja, que K vezes Q também satisfaz a definição. Bom, e aí, então eu tenho que provar o quê? Que K vezes Q é um divisor comum, ou seja, que ele divide P e divide G, e qualquer outro divisor comum, ou seja, se D divide P e D divide G, então o D vai ter que dividir K vezes Q. Bom, de fato, vamos lá, as duas coisas. A primeira, como Q é um MDC, por hipótese, então eu já sei que Q divide P e Q divide G. Né? Q é um MDC, então ele é um divisor comum dos dois. Ou seja, existem D1 e D2, tais que o P é D1 vezes Q, ou seja, é um múltiplo de Q, e G é D2 vezes Q, ou seja, G é um múltiplo de Q. Bom, como o K não é nulo, eu posso considerar o inverso dele, 1 sobre K. Tá? Portanto, a gente tem o seguinte, olha só. Se a gente olha para isso aqui, para essa igualdade aqui, tá claro que ela é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre K aqui e por K aqui. Ó, 1 sobre K e K. E a mesma coisa aqui, 1 sobre K e K. Esse K e esse 1 sobre K se anulam. Então, na verdade, dessa igualdade, eu tenho exatamente essa, só multiplicando e dividindo por K, só que ajeitando, botando 1 sobre K aqui e o K aqui. E aí eu observo que, olha só, K vezes Q é um divisor de P, porque P é isso aqui vezes KQ. E a mesma coisa, G. Ó, G é múltiplo de KQ, porque ele é isso aqui vezes KQ. Ou seja, KQ ele divide P e divide G. Então, está aprovada essa primeira parte aqui. Vamos ver a segunda. A segunda acho que é até mais tranquila. Ó, o que eu tenho por hipótese? Vamos supor que D divide P e divide G. Eu tenho que provar que se D divide P e divide G, então ele divide KQ. Então vamos supor que D é um polinômio que divide P e divide G. Bom, como o Q é um MDC, então pela propriedade do MDC, o D ele divide Q. Então, ó, se D divide P e D divide G, como Q é um MDC, então o D divide Q.
Bom, se ele divide Q, então ele divide o produto KQ, né? Que é o segundo itemzinho da propriedade de divisibilidade. Ou seja, se D é um divisor comum de P e de G, então o D vai dividir K vezes Q. Logo, K vezes Q também é um MDC. Tá legal? Eu sei que é muito confuso, é muita anotação, mas são sempre. Você quer tratar de MDC, você tem que usar sempre essas duas coisas aqui. Se você quer mostrar que alguém é um MDC entre dois polinômios, você tem que primeiro mostrar que esse alguém é um divisor comum, então ele divide um polinômio, divide o outro, e depois você tem que provar o seguinte: supondo um outro divisor comum D, então D tem que dividir esse elemento que eu quero provar, que é o MDC. Tá? Então, assim, não tem jeito, a gente tem sempre que usar essas duas propriedades aqui. Bom, e aí a observação eu já falei, e aí a gente entra no MMC. Bom, para a gente definir MMC, MDC, repara que eu, em momento nenhum, eu exijo que seja um corpo nas definições, porque para as definições faz sentido. Agora, quando eu quero propor um método de encontrar, eu preciso garantir que é um corpo, porque invariavelmente a gente está usando o algoritmo da divisão da aula passada. E o algoritmo da divisão da aula passada, ele funciona, a gente garante o funcionamento dele quando o conjunto é um corpo. Então, a definição de MMC é muito parecida. É igualzinha a definição de MMC para números inteiros, mas o princípio da definição dela é igualzinho. Então, assim, eu tenho lá um anel comutativo com unidade, e eu vou dizer que o Q de x é um MMC entre dois polinômios se acontecer o seguinte. Primeira coisa, ele tem que ser um múltiplo comum. Então, o P tem que dividir o Q e o G tem que dividir o Q. Repara que é o contrário do divisor comum, né? No caso, quando era divisor, era esse cara aqui que tinha que dividir cada um deles. Como aqui eu estou trabalhando com múltiplo, ele tem que ser dividido por P e G, ou seja, P tem que dividir Q e G tem que dividir Q. Além disso, como ele é o mínimo múltiplo comum, qualquer outro múltiplo comum tem que ser também um múltiplo de Q. Tá? Então, assim, qualquer outro múltiplo comum tem que ser maior. Então, se P divide R e G divide R, ou seja, se R é múltiplo de G e R é múltiplo de P, então R é múltiplo de Q. Lembra que eu falei lá no início, né? Quando a gente coloca essa notação, eu estou dizendo que Q divide R ou que R é múltiplo de Q. É a mesma coisa. Tá? Então, repara, a definição de MMC é muito parecida com a de MDC. Na verdade, o princípio da definição é o mesmo, só que cada um cada definição tem que representar o seu significado. Bom, então a proposição é a única proposição, é a maneira da gente encontrar o MMC. Ela diz o seguinte, que se F é um corpo, e aí eu volto a precisar que seja um corpo, e P e G de x estão no conjunto F de x, então o MMC ele é obtido pelo produto dos dois polinômios dividido pelo MDC entre eles. Tá? E aí a demonstração é a seguinte: se eu quero mostrar que esse cara horroroso aqui é o MMC, eu vou chamar ele de H para facilitar. E quero mostrar que esse H satisfaz a definição de MMC, ou seja, ele é múltiplo de P e ele é múltiplo de G. E depois eu quero mostrar que se R é um múltiplo comum de P e G, então R vai ser um múltiplo desse H aqui. Tá? Bom, então repara o seguinte.
Vamos começar da seguinte maneira. E é simples, na verdade. Eu não quero mostrar... Vamos ver o princípio disso. Eu não quero mostrar que H é múltiplo de P e múltiplo de G. Então, eu vou pegar... E esse denominador, ele não é um divisor de P. Então, se eu fizer P dividido por isso aqui, eu vou ter um polinômio bonitinho. E aí, esse H, então, vai ser um polinômio bonitinho vezes o G de X. Ou seja, o H vai ser um múltiplo de G. Por outro lado, como esse denominador ele é um divisor também de G, quando eu fizer G dividido por ele, também vai dar um polinômio bonitinho, sem resto, sem nada, porque isso aqui é um divisor. Então, isso aqui vai ficar P vezes um polinômio bonitinho. Ou seja, o H vai ser um múltiplo de P. Agora, como que a gente escreve isso? Bom, a gente vai escrever isso da seguinte maneira. MDC, que eu chamei de D, ele é o máximo divisor comum, né? Então, quando eu fatorar o polinômio P de X como sendo o produto desse D por um P1 qualquer, ele pode ser fatorado, por quê? Porque D é um divisor de P, então P é múltiplo de D, e G também pode ser fatorado, porque D é um divisor comum. O fato dele ser o máximo divisor comum, eu consigo fatorar de modo que não seja mais possível eu achar um fator comum entre P1 e G1. Todos os fatores comuns já estão embutidos no D, porque ele é o máximo divisor comum. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, digamos que o MDC entre dois polinômios seja x ao quadrado menos 1. Então, eu vou escrever o primeiro como alguma coisa vezes x ao quadrado menos 1, e o segundo também como outra coisa vezes x ao quadrado menos 1. E essas algumas coisas, elas não têm mais como achar um fator em comum. Se eu tivesse fatorado como sendo x vezes x menos 1, eu ainda teria o x mais 1 do outro, para poder fatorar um pouco mais. Mas não, eu já estou fatorando com o máximo divisor comum. Então, aqui, esse P1 e esse G1, eles não têm mais nenhum fator em comum que eu possa dividir os dois pela mesma coisa. Ou seja, eles são primos entre si. O MDC entre esses caras aqui vai ser 1, ou, claro, pelo resultado anterior, qualquer constante, tá? Mas não vai ser mais um polinômio de grau 1, porque eu não tenho mais fatores comuns, tá? Porque eu já fatorei da maneira melhor possível. Eu peguei o máximo divisor comum e fatorei dessa maneira, tá? Eu acho que ficou claro, mas se vocês acharem que não, coloca dúvida lá na salinha que a gente tenta explicar melhor. E por que eu fiz isso? Porque esse P1 e esse G1 é que vão fazer o papel daquele polinômio bonitinho que eu falei. Ou seja, quando eu divido o P pelo MDC, eu falei que eu ficava com um polinômio bonitinho, né? E o polinômio bonitinho é exatamente esse P1 aqui. Então, ó, quando eu fizer o H, quando eu dividir P por D, eu vou ter exatamente o P1 e vai sobrar o G. Então, aqui, ó, P1 vezes G. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu pegar esse mesmo cara e fizer a divisão desse pedaço aqui, de G por D, G dividido por D vai dar exatamente o G1, que é bonitinho. Então, isso aqui vai ficar P vezes G1. Ou seja, eu escrevi o H como sendo um múltiplo de P e também como sendo um múltiplo de G. Ou seja, o H ele é múltiplo de P e ele é múltiplo de G. Tá? Então é a primeira propriedade de MMC. E, na verdade, essa ideia aqui é o que a gente usa na prática para calcular o MMC. Repara que não vai fazer sentido eu fazer uma multiplicação antes, ou seja, eu vou fazer o polinômio de cima crescer mais ainda, para depois fazer a divisão.
Se eu pego o primeiro polinômio, que ele já é menor do que o produto dos dois, e faço logo a divisão, eu já vou diminuir mais ainda o meu P e a multiplicação vai ficar mais simples. Vocês vão ver isso no exemplo. Então, o procedimento mais adequado é exatamente esse que a gente fez aqui de forma genérica. É a gente escolher um dos dois, fazer logo a divisão e depois multiplicar pelo outro que sobrou. Essa é o melhor procedimento. Esse. Bom, agora a gente vem para a parte mais confusa da aula inteira, né? Já dá para ver que ela é um pouco confusa, mas vamos lá. Eu quero mostrar, então, que se R é um múltiplo comum de P e de G, então R vai ser um múltiplo de H. É isso que eu quero. Então vamos lá. Suponha que R seja um múltiplo comum dos dois. Ou seja, R vai ser um P2 vezes P, porque ele é múltiplo de P. E também vai ser um G2 vezes G, porque ele é múltiplo de G. Até aqui, tranquilo, né? R é múltiplo de P, então ele é P vezes P2. R é múltiplo de G, então ele é G vezes G2. Bom, dessa forma, lembrando que a gente já escreveu no item anterior o P como sendo P1 vezes D, aqui. E o G como sendo G1 vezes D, eu estou pegando esse P, estou escrevendo como P1 vezes D. Estou pegando esse G, estou escrevendo como G1 vezes D. Tá? Então, na verdade, essas igualdades do meio aqui são só para dizer que eu peguei esse P e escrevi como P1 vezes D. Peguei esse G, escrevi como G1 vezes D. E essa igualdade do meio é exatamente essa igualdade aqui. Ou seja, eu garanti, então, que P2P1D é igual a G2G1D. Logo, bom, D não é um polinômio nulo, então eu posso dividir os dois lados por D, e aí eu fico com P2P1 igual a G2G1. Tranquilo? Até agora, a partir dessa igualdade aqui, eu fiquei com P2P1, G2G1. E por que eu precisei ficar dessa maneira? Por que foi importante? Porque lembra que aqui, na hipótese, P1 e G1, eles eram o polinômio bonitinho, melhor que podia ser, ou seja, eles eram primos entre si. Então, eu vou usar o fato deles serem primos entre si, tá? P1 e G1. E nessa igualdade aqui, eu não tinha P1 e G1, eu tinha P e G. Então, eu escrevi como sendo esse produto, tirei o MDC, que ele é comum aos dois lados, e agora eu tenho uma igualdade parecida com essa, só que P1 e G1, eles eu sei que são primos entre si. Então, vamos lá. Então, repara, P1 divide G2 vezes G1. E por causa dessa ideia aqui, né? Bom, como P1 divide G2 vezes G1, por quê? Porque, olha só, P1 divide esse produto, né? Se P1 divide esse produto, e esse produto é igual a esse, então P1 divide esse, tá? Então, não primeiro tem uma passagemzinha aqui que o P1, ele divide P1 vezes P2. Então, ele divide esse produto. Como P1 e G1 são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles não têm divisor comum, é 1. Então, para ele dividir esse produto, ele precisa dividir o G2. Tá? Isso é pelo fato deles serem primos entre si. Isso é a mesma ideia do conjunto dos números inteiros. Se P1 divide um produto, não necessariamente ele divide um deles. Mas, se ele for primo entre si com um deles, ele precisa dividir o outro. Porque se ele não dividir o outro, não tem jeito. Né? Se ele não dividir o outro, essa divisão não vai ser exata nunca.
Bom, então beleza, P1 vai dividir G2. Ou seja, G2 é múltiplo de P1. Vai ser um T de X vezes P1. Da onde segue que, vamos lá, quem é o R? R, só para a gente lembrar, é aquele múltiplo comum que eu peguei. Eu quero mostrar que esse múltiplo comum ele vai ter que ser um múltiplo de H. Então, ó, o R, que é P2P ou G2G, ele vai ser, eu escrevi como G2G, por exemplo. O G2 eu já vi que é isso aqui. Então ele fica TX P1G. Mas P1G, cadê? P1G. Eu afirmo que ele é H. Para aí sim concluir que o H divide. Assim, P1G é o H. Aqui, ó. H é o P1G. Então, P1G é o H. E, portanto, R é T vezes H. Ou seja, o R é um múltiplo de H. Tá? Então, assim, essa parte da demonstração ela é muito confusa porque ela usa T, H, R, é muita letra, tá? Mas tentei fazer aos pouquinhos para a gente tentar pegar. É claro que depois vocês têm que olhar com calma de novo e escrever, organizar de acordo com o que vocês, de acordo com o que fique melhor para vocês, e aí vocês tentem entender, e se não der, aí me pergunta. E aí, só para aplicar essa proposição, quando a gente volta naquele exemplo anterior, esses problemas são exatamente os do exemplo anterior, tá? Eu quero obter agora um MMC entre eles. E aí não tem jeito, a gente tem sempre que primeiro achar o MDC. E aí, olha só, pela proposição, isso é P vezes G dividido pelo MDC. E olha aqui que eu falei para vocês. Esse P dividido pelo MDC é exatamente o P1. Ó, aqui, ó, o P1 vezes G aqui da demonstração. O P1, ele é o P dividido pelo MDC. Então, repara, a melhor coisa a fazer é isso, é pegar um deles, pode ser o P ou pode ser o G, dividir pelo MDC primeiro. E aí, quando a gente faz essa conta, a gente acha esse P1 aqui. E depois, quando eu multiplico por G, eu vou ter exatamente o MMC. Bom, então vamos lá. A gente já obteve que o MDC era menos 9x menos 9, né? E aí a gente viu na observação seguinte que podia ser x mais 1, menos x menos 1, qualquer múltiplo por uma constante do menos x menos 9. Então, para que eu vou botar um menos x menos 9 aqui se eu posso botar o x mais 1, que é mais simples? Então, fazendo essa conta aqui, que não está detalhada, eu descubro x ao cubo menos 1. Ou seja, esse x ao cubo menos 1 é o tal do P1 que a gente tinha aqui. E aí eu vou multiplicar pelo g de x. E aí, fazendo a conta, eu obtenho isso aqui. Tá? É claro, eu não coloquei aqui, mas é uma consequência direta. É claro que se o MDC é qualquer variação desse cara aqui pelo produto de uma constante, é claro que conforme eu coloque constantes diferentes aqui, eu vou encontrar também o MMC com constantes diferentes. Essa constante que eu vou botar aqui, ela vai ser levada também no produto. Então, o MMC também não é único. Eu não coloquei que ia ficar muito poluído, mas é uma consequência direta, né? Então, assim, é claro que dependendo de quem você escolhe como MDC, você vai achar um MMC multiplicado por uma constante ou não. Tá legal? E aí, essa é a parte dessa semana, tá? É a divisibilidade, o MDC e o MMC. A lista, vou colocar na sala, a lista ela é
ela é mais simples, eu acho. Acho que tem muita coisa de conta nessa lista, né? Porque a gente vê que tem muito algoritmo. Algoritmo de MDC, algoritmo de MMC. Então, assim, não deixem de fazer. Eu sei que vocês já têm a nota da primeira avaliação, vocês já entregaram a metade dos exercícios do curso inteiro, mas não deixem de continuar entregando. Eu acho que aproveitar o curso é muito importante. Essa coisa de polinômio, principalmente, é algo que é muito importante para a vida profissional de vocês. Então, eu acho essa segunda parte extremamente importante. Não bobeiem, não deixem de lado, continuem se dedicando e fazendo direitinho. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou deixar isso na sala e qualquer dúvida que vocês tenham é só me perguntar. Tá? Então essa semana a gente não vai ter encontro, vamos deixar o encontro para a próxima semana. Tá? Um abraço a todos. Tchau, tchau.